vamos então falar um pouco do período experimental. Pois bem, assim, em termos muito sintéticos, darei um breve enquadramento, falei da agenda de trabalho digno, aí de alguns pontos em especial, duração, redução e exclusão do período experimental, tal como não ficou positivado agora na lei, o reforço dos deveres de informação e de comunicação e o novo regime do abuso do direito que está previsto a propósito do regime do período experimental. Tentarei ser breve para não perdermos muito tempo, começamos um pouco atrasados, mas vamos então a isso. Em primeiro lugar, todos sabemos, no essencial, o que significa o período experimental é ou corresponde ao tempo inicial de execução do contrato de trabalho, durante o qual as partes, no essencial, apreciam reciprocamente o interesse na sua manutenção. Significa isto, portanto, que o período experimental é tradicionalmente tido entre nós como uma espécie de período de prova, em que, no essencial, as partes apreciam a vontade de continuarem a execução do contrato de trabalho, quer o empregador, quer o trabalhador, sendo certo que, obviamente, que aquilo que está em causa, no essencial, é um período de tempo que permite a ambas as partes apreciarem, do ponto de vista da contraparte negocial, se há ou não há interesse na manutenção do contrato de trabalho. O que significa também, e aqui é o elemento distintivo e diferenciador do período experimental, que durante este período experimental qualquer das partes pode pôr termo ao contrato de trabalho por simples denúncia, com ou sem aviso prévio, iremos ver, mas sem aviso prévio, ainda com pagamento de uma compensação nesse caso, e sem necessidade de invocação de um motivo justificativo, muito menos sem necessidade de invocação de justa causa para efeitos de cessação do contrato, e sem necessidade, à partida, de pagamento de qualquer indemnização. Por isso, durante o período experimental, e este é de facto o seu traço distintivo, o empregador pode fazer cessar o contrato de trabalho sem justa causa e sem necessidade de invocação de qualquer motivação justificativa para efeitos de cessação do contrato de trabalho. Pode, portanto, denunciar o contrato de trabalho. Por essa mesma razão, costuma-se dizer que temos aqui no período experimental um desvio ao princípio constitucional da segurança no emprego. Ao passo que, fim do período experimental, o empregador não pode fazer cessar o contrato de trabalho, salvo se existir justa causa para despedir, seja subjetiva, seja objetiva, atinente a razões, nomeadamente, de natureza económica. Durante o período experimental, há aqui uma livre denúncia do contrato e, consequentemente, o princípio da segurança no emprego não atua, como passa a atuar, findo o referido período experimental. Por essa razão, obviamente que o regime do período experimental tem algumas limitações, tem algumas restrições e tem algumas regras que visam, em certa medida, limitar a autonomia, ou melhor, a potencial arbitrariedade do empregador para pôr termo ao contrato de trabalho durante o período experimental. O mesmo é dizer, o legislador, apesar de admitir o período experimental, procura integrá-lo num conjunto de regras, em termos tais que esse mesmo período experimental não possa ser utilizado, por exemplo, como um contrato de trabalho a termo encapotado, em que, a bom rigor, a empresa está constantemente a contratar trabalhadores, neste caso em regime de contrato de trabalho sem termo, por exemplo, e depois aproveitando um mecanismo no período experimental para pôr termo a esse contrato durante o período experimental, sem necessidade de invocação de justa causa, sem necessidade de pagamento de qualquer compensação e sem motivação justificativa. E isso significa, então, desde logo, que para o legislador, como está em causa durante este período de tempo, um período em que o trabalhador está mais desprotegido, o período experimental, por exemplo, não pode ser alargado. Quer dizer, a lei admite que ele possa ser reduzido ou excluído, nos termos que estão positivados nos artigos 111 e 112 do Código, mas não pode ser alargado. Ora bem, isto era o regime que nós tínhamos, já é um regime que de resto foi apreciado pelo Tribunal Constitucional, na sua conjugação com o princípio da segurança no emprego, em alguns casos foi declarada a inconstitucionalidade de um alargamento excessivo do período experimental para todos os trabalhadores, mas a verdade é que temos, portanto, um regime que é de livre denúncia, em primeiro lugar, que consequentemente constitui um desvio ao artigo 53 da Constituição, mas que está limitado ou condicionado pelo legislador. O que é que a Agenda do Trabalho Digno, em bom rigor, fez ou veio fazer em relação ao período experimental? Veio reforçar
estas limitações e veio reforçar, no essencial, a proteção do trabalhador, procurando, por um lado, criar situações de redução ou exclusão do período experimental nos termos da lei e não por vontade das partes, procurando, por outro lado, por exemplo, criar um dever de informação acrescido em relação ao trabalhador e, bem assim, positivar a ideia de que o período experimental não pode ser utilizado em abuso do direito. Então, temos um novo dever de informação, e já irei desenvolver isso, quanto à duração e condições do período experimental. Temos novos deveres de comunicação ou reforço de alguns quando se trata de uma categoria específica de trabalhadores, grávida, puérpera, lactante, no gozo de licença parental ou também agora trabalhador cuidador e bem assim o trabalhador com capacidade de trabalho reduzida. Temos novas regras, como disse, de redução do período experimental consoante a duração do estágio profissional com avaliação positiva para a mesma atividade e empregador diferente tenha sido igual ou superior a 90 dias nos últimos 12 meses. E temos um acréscimo do aviso prévio em alguns casos em relação a contratos que tenham tido uma duração superior a 120 dias, o prazo de pré-aviso eram 15 dias, passa para 30 dias. Vamos tentar agora, de forma sintética também, obviamente, mas ver aqui alguns desses aspectos em especial, para além deste que já tinha referido, que tem que ver com a importação do abuso do direito na utilização do período experimental, de forma a reduzir a arbitrariedade do direito de denúncia do contrato por parte do empregador. Ora bom, quanto aos deveres de informação, comunicação e pré-aviso. Como sabemos, existe uma diretiva da União Europeia de 2019 a propósito da transparência nas condições de trabalho e dessa diretiva resulta, nomeadamente, que o empregador deve informar o trabalhador sobre vários aspectos relevantes para o contrato de trabalho. Ora bem, um desses aspectos tem que ver ao abrigo do novo artigo 106, desta nova linha O, por isso é que está aqui um N vermelho, que é novo, tem que ver com esta obrigatoriedade de informação sobre a duração e as condições do período experimental. Passou a ser uma novidade no âmbito da agenda do trabalho digno. O que significa que, se a mesma não for cumprida, então presume-se que as partes acordaram na exclusão desse mesmo período experimental nos termos do artigo 111, número 4. Ou seja, este é um dado realmente novo, o que significa, portanto, que as empresas passam, os empregadores, a ter de informar o trabalhador sobre o período experimental, nomeadamente a sua duração. Não o fazendo, não há necessariamente uma exclusão ao pé legis, mas há pelo menos, e desde logo, a presunção de que as partes acordaram em excluir esse mesmo período experimental. E depois, se assim não for, o ónus da prova compete ao empregador e terá de elidir essa presunção. Temos, portanto, uma iniciativa no sentido da proteção do trabalhador. A seguir, temos também os deveres de comunicação e de informação, que já tinha feito referência, mas relativamente agora ao pré-aviso. Neste caso, temos aqui prazos diferenciados. Se o período experimental tiver uma duração superior a 120 dias, a denúncia do contrato tem um pré-aviso de 7 dias. Se tiver durado o período experimental mais de 120 dias, a denúncia depende do pré-aviso de 30 dias. Estes 30 agora aumentaram, eram 15, passaram a 30. E, em caso de incumprimento deste prazo de pré-aviso, o contrato não deixa de terminar, cessa, mas a parte que não cumpriu o pré-aviso deve pagar a remuneração correspondente ao pré-aviso em falta. Recordo também que já existia a ideia de que, tratando-se de denúncia durante o pré-aviso de trabalhadores que estavam no âmbito do regime ou do regime da parentalidade, haveria a necessidade de comunicar tal cessação à Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego no prazo de 5 dias úteis a contar da denúncia. Agora houve também uma extensão desse regime para o trabalhador cuidador, muito em linha com o novo regime do trabalhador cuidador previsto nos artigos 100 e seguintes do Código do Trabalho. Bom, recordo também que temos agora um outro regime novo quanto aos deveres de comunicação. Também quando se trata de contratação de trabalhadores que estejam à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração, há um novo dever de comunicação, da cessação do contrato durante o período experimental. Por parte do empregador, ele deve comunicar
nos 15 dias posteriores à denúncia do contrato de trabalho e deve fazê-lo junto do Ministério do Trabalho, de acordo com o formulário eletrónico que é facultado pelo Ministério do Trabalho. Quanto à duração, redução e exclusão, aqui temos aqui umas novidades mais significativas que têm que ver com, em particular, a redução ou a exclusão do período experimental. Sabemos que o período experimental tem basicamente uma duração que varia consoante o tipo de atividade a ser desenvolvida, 90 dias para a generalidade dos trabalhadores, durante 90 dias estes trabalhadores estão sujeitos a um período experimental, 180 dias se tratar de cargos de complexidade técnica e elevado grau de responsabilidade e funções de confiança ou, como já iremos ver, por razões sociais, e 240 dias para o trabalhador que exerce a cargo de direção ao quadro superior. Até aqui não há nenhuma novidade, até porque estes 180 dias, do ponto de vista dos cargos, das questões sociais subjacentes, estão aqui neste subponto 3, já vinham de uma reforma anterior à agenda do trabalho digno. Estamos aqui a falar de trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração. Recordo que isto foi um contraponto, por assim dizer, da cessação da possibilidade de se contratar a termo por razões sociais para trabalhadores, nomeadamente desempregados de longa duração, e, como contrapartida, o período experimental passou a ser 180 dias para estas categorias de trabalhadores. Pois bem, bom, termo 30 dias ou 15 dias, não vou perder tempo com isso. Pois bem, aquilo que nós temos é, então, agora, para além das hipóteses de redução ou exclusão voluntárias que decorrem, nomeadamente, de acordo indivíduo, no caso de o empregador contratar alguém que já prestasse uma atividade para esse mesmo empregador, no caso de contrato de trabalho a termo para a mesma atividade, trabalho temporário no mesmo posto de trabalho, prestação de serviço para o mesmo objeto ou estágio com aquelas regras que ali estão enunciadas, isto no caso do mesmo empregador. E temos agora, para os trabalhadores à procura do primeiro emprego ou desempregados de longa duração, que foi uma novidade que já vinha antes da agenda do trabalho digno, quanto aos 180 dias, mas diz-se agora que esse período experimental será reduzido ou excluído consoante a duração de um anterior contrato de trabalho a termo celebrado com um empregador diferente, não com o mesmo empregador, porque para isso já temos a regra anterior, consoante esse anterior contrato de trabalho tenha sido igual ou superior a 90 dias, artigo 112, número 5. No mesmo sentido, o período experimental é reduzido consoante a duração de estágio profissional com avaliação positiva para a mesma atividade e também empregador diferente, tenha sido igual ou superior a 90 dias nos últimos 12 meses. Também é novo. O que significa, portanto, que se eu tiver alguém que estagiou no âmbito da mesma atividade e para empregador diferente, eu vou ter uma redução eventual do período experimental. Se eu tiver alguém que tivesse sido contratado para um empregador diferente e que seja trabalhador à procura do primeiro emprego ou desempregado de longa duração, eu vou ter também essa potencial redução. E o mesmo, já sabemos, se tivesse sido contratado para o mesmo empregador. Bom, deixa-se aqui só uma nota, que é o seguinte: há estas hipóteses de redução ou exclusão por força da lei, mas nada se diz quanto um trabalhador normal que tenha uma longa experiência profissional, que estivesse a trabalhar para outra empresa e que fosse depois contratado por um empregador. Para esse, que tem mais experiência do que aquele que simplesmente fez um estágio, não há redução nem exclusão, a não ser que as partes acordem nesse sentido, o que parece um pouco estranho quando comparado com alguém que apenas tem um estágio. Eu tenderia a dizer que a lógica do legislador foi proteger, enfim, suponho eu, o contraente mais débil do que o normal trabalhador e, portanto, houve aqui estas regras para os desempregados de longa duração, trabalhadores à procura de primeiro emprego ou estagiários. Bom, não deixa de ser verdade que o período experimental pode ser sempre excluído ou reduzido, como já disse, por acordo das partes. No caso da exclusão, por acordo individualizado entre empregador e trabalhador, no caso da redução por IRCT ou também por acordo escrito entre as partes. Por fim, para não perdermos muito tempo, novo regime do abuso do direito. Ora bem, nós sabemos que, em bom rigor, o período experimental constitui, como já disse há pouco, uma espécie de desvio ao princípio constitucional da segurança no emprego, com o alcance a que já fiz referência, quer dizer, o empregador durante este período pode fazer aquilo que não pode fazer depois deste período.
pode fazer cessar o contrato de trabalho sem motivo justificativo, sem justa causa. E há muito por isso que se discute, bom, mas isso dá aqui uma margem de arbitrariedade muito grande ao empregador. Ele pode usar o direito de denúncia do contrato de trabalho de forma contrária aos valores do direito e pode, nessa exata medida, incorrer eventualmente em abuso do direito. Falava-se nisso, havia acórdão sobre essa matéria, havia jurisprudência, doutrina. O que a Agenda do Trabalho Digno basicamente fez foi criar aqui uma regra que positiva, para além do que já decorria do artigo 126 do Código do Trabalho, mas positiva para o regime específico do período experimental, a ideia de que o empregador não pode denunciar o contrato de trabalho ao abrigo do período experimental de forma contrária ao princípio da boa-fé. Se o fizer, isso constitui abuso de direito. E mais do que constituir abuso de direito, poderia ter como consequência uma responsabilidade civil nos termos gerais, no 334 do Código Civil, mais do que fazer incorrer o empregador numa potencial indemnização, aquilo que o artigo 114 do Código de Trabalho vem dizer, o número 7, é que o número 7 e os que os subsequentes, é que se o empregador o fizer, as consequências serão consequências similares ao da ilicitude do despedimento. O que significa, portanto, que existindo uma denúncia abusiva, que pode e só pode ser declarada pelos tribunais judiciais, aplicamos, com as devidas adaptações, o regime da ilicitude do despedimento previsto nos artigos 389 e seguintes do Código de Trabalho, cabendo, portanto, ao empregador indemnizar o trabalhador, que passa a ter direito à indemnização, passa a ter direito aos salários intercalares entre a cessação do contrato e a declaração judicial da ilicitude da denúncia por abuso do direito, e passa depois a ter um direito optativo entre uma indemnização ou a reintegração na empresa. Tudo isto é novo, tudo isto ainda não foi aplicado, porque nós temos apenas um ano de Agenda do Trabalho Digno, mas certamente que, suponho eu, a breve trecho teremos alguma jurisprudência sobre a matéria. Só para fechar o tema, a questão da cessação ou da cessação em regime de abuso de direito do contrato de trabalho ao abrigo do período experimental coloca uma questão adicional, que é, significa isto que a partir de agora tem de haver um motivo justificativo para fazer cessar o contrato de trabalho durante o período experimental? Significa isto que o empregador só pode fazer cessar o contrato de trabalho durante o período experimental se entender que o trabalhador não tem a capacidade que era expectável para efeitos de execução daquele contrato de trabalho? Estaremos, portanto, a limitar, quando antes a denúncia era totalmente imotivada, e estaremos agora a dizer que a denúncia deixa de ser denúncia para passar a ser resolução consequentemente motivada? Eu penso que não é isso, ou não foi isso que o legislador quis, não deu esse salto. Isto é, uma coisa é dizer-se que a denúncia que é imotivada não pode ser exercida de forma abusiva. Quer dizer, não pode ser discriminatória, não pode basear-se num motivo falso, não pode ter por base a circunstância de o trabalhador ser de determinado partido político, ideologia política, convicção religiosa, seja lá o que for. Nesse caso, seria uma utilização abusiva do período experimental, mas também não me parece que estejamos aqui a dizer que só pode denunciar o contrato de trabalho tendo em conta o tipo de desempenho profissional do trabalhador. Recordo que já existia jurisprudência anterior sobre a matéria, dizendo que o empregador pode fazer cessar o contrato de trabalho durante o período experimental, nomeadamente por razões de natureza económica, porque a empresa está em situação económica difícil, porque está à beira de um processo de recuperação da empresa e, portanto, eu acho que isso não foi afastado pelo legislador. Por isso, queria só deixar aqui uma nota final, em bom rigor. O período experimental continua a ser um regime excepcional, permite a qualquer das partes fazer cessar o contrato de trabalho durante o primeiro período de execução do contrato de trabalho, e a Agenda do Trabalho Digno aquilo que fez foi limitar, em algumas passagens, o período experimental, a arbitragem que dele pode resultar, criando novos deveres de informação e comunicação, novos mecanismos de redução e exclusão por força da lei do período experimental e concretizando o instituto do abuso do direito enquanto concretização da boa-fé na execução do contrato. E era isto que eu tinha para vos dizer e, Ricardo Bernardes,
passo então a palavra, agradecendo o tempo que me foi concedido. Muito obrigado.